No terceiro domingo, depois da Páscoa, no Santo Evangelho segundo São João, Jesus anuncia as próximas tribulações. Uma das maiores ilusões que seduzem o homem de ontem e de hoje é a falsa compreensão que tem da vida temporal. Todos os esforços, todas as aspirações, todas as preocupações concentram-se em satisfazer os gozos e as ambições desta curta existência. Daí resulta o apego desregrado às coisas sensíveis, às coisas materiais. Só aplica-se a gozar do presente, como se não houvesse um outro destino a esperar depois desta vida. Engano extremamente funesto que encadeia a pobre alma humana aos prazeres fugitivos deste mundo passageiro e enganador. Para evitar esta triste sedução do mundo, que serve de armadilha a tantas almas, Jesus nos apresenta uma justa ideia da vida humana. Aproximando-se o dia em que havia de deixar este mundo, o Divino Salvador consola os seus apóstolos, assegurando-lhes a promessa de que logo o tornarão a ver. Modicum et videbitis me. Ora, qual é este tempo curto a que se refere o Salvador? Santo Agostinho e outros santos padres explicam que por esta palavra modicum pode-se entender a sucessão dos séculos que hão de decorrer entre as duas vindas de Jesus Cristo. A primeira para nos resgatar e a segunda vinda para nos julgar. Mas dirão, como se pode qualificar passageiros estes dias que formam o período dos tempos e que compõem a série de quase todas as gerações humanas? Sim, conforme a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade infalível, tudo o que é tempo, tudo o que acaba e passa é breve, curto, quase momentâneo. A vida é um ponto no tempo, como o tempo é um ponto na eternidade. Com efeito, considere-se agora que ideia se pode ter da vida, presentemente, sobretudo, tão abreviada e tão contingente? A que se reduz o tempo fixado por Deus para nossa peregrinação neste vale de lágrimas? Ao correr veloz de alguns anos que começam, para logo se dissiparem entre um berço que se embala e um túmulo que se abre. No torvelinho entorpecedor das paixões pelos prazeres e ambições desta vida, não é fácil conhecer esta verdade. Não obstante a evidência do seu frequente experimentalismo. Os próprios apóstolos pareceram obscuras e enigmáticas as palavras de Jesus Cristo. Por isso interpelaram-se mutuamente. Que quer dizer? Em pouco tempo não me vereis mais. E depois, em pouco tempo me tornareis a ver? Que significa? Não compreendemos este modo de falar. Assim, para muitos,
Parece extravagante dizer que a vida é curta, que é semelhante à sombra, ao vapor, ao raio que passa, que o tempo corre apressadamente e a eternidade se aproxima com a mesma presteza. Entretanto, os anos passam e felizes são os que começam a conhecer sua grande brevidade e a sentir dissipar a ilusão à luz da fé. Porém, que legítima e sábia consequência é preciso tirar desta passagem rápida da vida? Considerando sabiamente as condições da existência humana neste mundo, obtém-se estes profundos e benéficos ensinamentos. Todas as coisas humanas são, nesta vida, igualmente passageiras. Passageiros são os males, as misérias, os sofrimentos, os prazeres, as honras, as riquezas. Passageiras são as alegrias dos pecadores, como as tribulações dos justos. Tudo passa. Só Deus não muda, só Deus permanece. Assim, não é possível pensar na brevidade desta vida, sem que a fé, ao mesmo tempo, nos desperte a lembrança da eternidade noutra vida. Se todo o destino da alma humana tivesse seu termo neste mundo, a razão teriam os ímpios de apregoar o gozo indefinido da vida como a expressão da felicidade em sua plenitude. Mas isto não é verdade? Mas não é aos incrédulos, aos ateus, aos libertinos que, de preferência, nos dirigimos. É aos cristãos, é aos católicos, que, como tais, devem crer em uma outra vida, devem crer na eternidade. E que, ou pelo respeito humano, ou por uma indiferença inqualificável, descuidam da vida futura, unicamente ocupando-se da vida temporal e passageira. É para estes que nós falamos. Para desvendar as vistas obscurecidas pela cegueira enganosa das coisas mundanas, Jesus faz a consideração de dois termos essencialmente distintos, os quais, neste mundo, chega-se por dois caminhos diferentes, que é o caminho da alegria e o caminho das lágrimas. Em verdade vos digo que vós chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas vossa tristeza se mudará em alegria, ao passo que a alegria do mundo se mudará em lágrimas eternas. Eis que se termina este pouco tempo da vida presente. Pouco tempo de sofrimentos passageiros conduz ao gozo eterno. Pouco tempo de prazeres mundanos conduz às tristezas infinitas, intermináveis. A alegria em que vivem os mundanos é sempre efêmera, é sempre passageira. As carícias sensuais, a satisfação das paixões, os prazeres dissolutos são fugazes e de consequências amargas nas diversas manifestações da vida humana. Na vida física são as enfermidades, as degenerações, as debilidades precoces, que os vícios se incumbem de estampar na fisionomia como anos de vergonha. Na vida intelectual são as obcecações materialistas, a imbecilidade
atrofiante da razão, as altas faculdades amesquinhadas. Na vida moral, o desprezo da virtude, o abandono dos deveres, a dissolução dos costumes, a tendência a todos os crimes. Tristes são os resultados da vida mundana, em que os prazeres são rápidos e deploráveis. São os vestígios que deixam em sua passagem veloz. Porém, incalculavelmente mais terrível será a ação da justiça de Deus, considerada em sua realidade pelo prisma da verdade revelada. Virá um dia em que, depois de passar a vida entregue aos caprichos e às loucuras dos gozos sensuais, aos desejos das vaidades e das ambições mundanas, se deixará esta existência entorpecida na nevrose do vício, no orgulho da razão, na perversão do coração, para cair nas ignomínias da eterna reprovação. Que consolável comparação de um momento com uma eternidade, de um momento de gozo enganador e de uma eternidade de penas reais. Bem diferente é a sorte dos que vivem neste mundo ocupados do importante negócio único e necessário de sua salvação. Jesus Cristo nos representa em uma significativa comparação. Os sofrimentos de uma mãe transformam-se em alegrias quando em seus braços acolhe o filho, a quem acaba de dar à luz, herdeiro de seus bens, querido objeto de seu coração, nele concentrado e concentrando todos os seus puros afetos e ternas esperanças. Assim, para a vida humana, é penoso resistir às inclinações da natureza revoltada, refrear os desejos, reprimir os pensamentos maus, suportar as mortificações, sofrer os ridículos e as calúnias da impiedade, mostrar paciência e resignação em todas as adversidades da vida. São angústias, penas e dores que na alma piedosa e recolhida imprimem a dolorosa imagem de Jesus crucificado. Coragem, pois, estes sofrimentos terão um fim. Tempo virá, e não distante, em que a predição do Evangelho deste dia mudará as tristezas em verdadeira alegria, em inefável contentamento. Tristitia vestra vertetur in gaudium. A vossa tristeza se transformará em alegria. Tal é a escolha soberanamente importante que nosso Senhor hoje propõe, ou a vida passageira no meio dos prazeres mundanos, que importam o esquecimento de seus santos preceitos e o desprezo de sua divina vontade, porém seguida de um castigo eterno, ou a vida eterna e feliz, gloriosa, reservada aos justos que souberam aproveitar-se dos sofrimentos passageiros desta vida para retemperar-se na virtude pela docilidade à graça divina e fidelidade aos preceitos cristãos. No meio das lutas constantes desta vida, em que tanto periga a nossa salvação, reanimemo-nos repetindo estas consoladoras palavras de Jesus Cristo. Minha tristeza será convertida em alegria. Tristitia mea vertetur in gaudium. Desprendidos deste ergastulo de misérias e de tristezas, veremos um dia a Jesus, face a face, em uma eternidade feliz, cuja alegria jamais nos será arrebatada.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.